Boa tarde, pessoal. Eu vou falar com vocês aqui sobre dois institutos importantes do direito penal, que é o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Eles estão previstos no artigo 15 do Código Penal. E, para entendermos esses dois institutos importantes, arrependimento eficaz e desistência voluntária, nós temos que saber entender o iter criminis. O iter criminis, que é o caminho do crime, ele se divide em 4 fases. A primeira fase é a cogitação, que é quando você apenas está pensando em cometer o crime, está apenas na fase de cogitar sobre a possibilidade de cometer o crime. A segunda fase é a fase de atos preparatórios, quando você está se organizando, separando os instrumentos, mas ainda não iniciou a execução, está apenas em atos preparatórios. Essas duas primeiras fases não interessam para o direito penal, são em diferentes penais. A terceira fase é a fase de execução. Nessa fase de execução já se inicia a execução do crime. E a quarta fase é a fase da consumação. O que nos interessa, portanto, aqui para entendermos os institutos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? A fase de execução, quando se inicia a execução do crime. A desistência voluntária, portanto, é quando você iniciou a execução e voluntariamente, ainda que não espontaneamente, você desiste de continuar. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. 2 pessoas se envolvem numa briga de trânsito e um deles saca o revólver e aponta para o outro e desfere. Ele tem ali 6 munições, mas ele desfere apenas uma munição e quando ele se prepara para desferir o segundo tiro, ele é convencido pela esposa, que estava dentro do carro, a parar. E ele voluntariamente para com os disparos. Ainda que tenha tido a influência da esposa, ninguém o segurou, ninguém o impediu, não houve interferência de terceiros o segurando para que ele não continuasse atirando, ele voluntariamente desiste de continuar. Nesse caso, ele responderá apenas pelos atos já praticados. Portanto, se ele lesionou o outro apenas no ombro, por exemplo, ele responderá apenas por lesão corporal. Aí teríamos que ver se grave, dependendo do caso concreto. Ele vai responder, então, pelos atos praticados. Por quê? Porque houve uma desistência voluntária, ainda que nesse exemplo não tenha sido espontânea. Já o arrependimento eficaz ocorre quando a pessoa inicia, nesse mesmo exemplo, da pessoa que desferiu os tiros numa briga de trânsito. Ele desferiu, vamos supor, já todas as munições, as 6 munições, ele desferiu as 6 munições, mas quando ele que a pessoa está caída ao solo, ele acabou de desferir os tiros, ele se arrepende. Quando a gente fala de arrependimento, a gente fala de um ato que já ocorreu. Ele já desferiu todos os tiros, mas ele se arrepende e ele faz de tudo para corrigir esse primeiro dolo dele. Ele tinha dolo no início, né, quando ele desferiu os tiros, só que ele faz de tudo posteriormente para corrigir isso. Ele pega essa pessoa, leva para o hospital, socorre essa pessoa e de forma eficaz ele consegue salvar a vida dessa pessoa. Então, nesse caso em que ele de forma eficaz conseguiu salvar a vida dessa pessoa, ele vai responder somente pelos atos até então já praticados. Então, ele não irá responder por tentativa de homicídio aí. Por quê? Porque ele conseguiu de forma eficaz, ao desistir, ao se arrepender e ao fazer de tudo para corrigir o que ele fez, ele vai conseguir salvar a vida dessa pessoa. Então, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, a pessoa só responde pelos atos até então praticados. Lembrando que na desistência voluntária, diferente da tentativa, ele não quer continuar, ainda que ele pudesse continuar. Ele deu apenas um tiro e desistiu de continuar. Sendo que na tentativa de um crime, você quer continuar, mas circunstâncias alheias à vontade te fazem impedir de continuar, te impedem de continuar. Na desistência voluntária, portanto, ele não responderá por tentativa de homicídio, porque ele desistiu de continuar, sendo que ele poderia continuar.
Então, houve uma desistência voluntária, ele responde pelos atos até então praticados apenas. No arrependimento eficaz, apesar de ter dolo também no início, quando ele desfere os tiros, esse dolo, houve uma que o Von Litz chama de ponte de ouro, houve uma ponte aí que fez com que esse dolo passasse para uma situação de arrependimento e de forma eficaz impedisse o resultado morte. Então ele vai responder pelos atos até então praticados, que no nosso exemplo seria uma lesão corporal. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos.